Você já se pegou vivendo em um relacionamento onde você se pegou pensando que não conseguiria viver sem aquela pessoa? Como se sem ela nada fizesse sentido? Ou talvez você percebeu que acaba entrando em relações onde precisa do outro para ser feliz? Isso não acontece por acaso. A dependência emocional é um problema de raízes mais profundas. E muitas das vezes essas raízes vêm bem antes dos relacionamentos adultos que você tem hoje. E hoje eu quero te ajudar a entender o porquê a gente se torna dependente emocional e o que está por trás desse padrão. O meu nome é Luana, eu sou gestalt terapeuta, estudante de psicologia e eu tô aqui para te ajudar. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Isso ajuda com que o nosso vídeo alcance um número maior de pessoas e que a gente consiga levar saúde mental e conhecimento para essas outras pessoas. E eu também quero te dizer que se você sentir à vontade, quiser deixar uma sugestão de dica ou tema, ou até mesmo uma experiência que você já passou dentro de um relacionamento abusivo, aqui nos comentários eu vou amar ler a sua experiência, ler o seu comentário e compartilhar um pouquinho mais de tudo isso com você. Mais uma coisa, eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram, é uma rede vizinha, eu vou deixar o meu arroba aqui, Silana Gabriela, e por lá a gente consegue ter um contato mais no dia a dia, um contato mais diário, mais imediato, tá bom? Então é isso e bora pro vídeo! Vamos começar entendendo sobre o padrão da dependência emocional e, claro, sobre onde isso começa. Então aqui a gente começa a entender sobre a influência da infância e da criação. A nossa forma de nos relacionarmos na vida adulta tem total ligação com a forma como fomos criados e com as expectativas que tivemos nessa criação. Se crescemos em um ambiente onde o nosso amor era condicionado, ou seja, só éramos aceitos quando fizemos algo certo, entendemos que precisamos merecer o amor. Se tivermos pais ausentes ou emocionalmente indisponíveis, podemos ter uma sensação de vazio e acabar sempre buscando pessoas para suprir aquela falta. E se fomos ensinados que devemos colocar a necessidade dos outros sempre na frente das nossas, podemos nos tornar adultos que têm dificuldade em dizer não e que não conseguem se priorizar. Ou seja, os primeiros relacionamentos que a gente tem na infância moldam a forma como a gente vai amar na vida adulta. Então aqui a gente já entendeu que um dos primeiros passos para a gente ter um padrão de dependência emocional pode ser algo que aconteceu na nossa infância ou na nossa criação que influenciou em um padrão de comportamento que eu tenho desde o início da minha vida. Pensando nisso, comece a avaliar e a analisar como foi a sua infância. Como era para você se sentir amado? Você precisava ser muito obediente? Ou você não tinha pessoas para te dar atenção? Faça uma reflexão. Qual padrão você tem carregado desde a sua infância e que foi criado na sua criação? Sabendo disso, agora a gente parte para uma outra etapa da construção de padrões. A gente tem, obviamente, a infância e a criação, porém existem também os traumas, algo muito conhecido pela população. Muita gente acha que os nossos padrões são estabelecidos por meio de traumas, por ser eventos que são marcantes, né? Então as pessoas falam, eu passei por um trauma, vivi um episódio difícil, e acredita que a partir daquilo é formado o nosso padrão de comportamento. Porém, a gente está aprendendo hoje que tem também a infância e a criação. E agora, falando sobre trauma, como entender esse processo e como lidar com isso? Então, além da criação e da infância, as nossas experiências ao longo da vida podem reforçar a dependência emocional. Se já passamos por rejeição, abandono, relacionamentos abusivos, podemos criar um medo que toma uma proporção maior de ficarmos sozinhos. E isso alimenta a dependência emocional. E isso pode acabar fazendo com que a gente aceite qualquer relação. Tudo isso para não ficar sozinho e não ter que lidar com esse medo. E sabe o que é muito comum de acontecer? A gente vai se afastando da gente mesmo. Vai ignorando os nossos desejos, os nossos sentimentos. Tudo isso para manter uma relação a qualquer custo. E esse ciclo, ele se repete como em um loop infinito, até que você decida olhar para dentro e entender o que realmente está por trás dessa necessidade de precisar do outro para se sentir completa. Mais um ponto interessante para entendermos como nos tornamos uma pessoa dependente emocional, além do que já citamos como a infância, a criação e os traumas, é a autoestima. Muitas vezes, uma relação com dependência emocional está embasada em um solo de baixa autoestima. E quando eu acredito que eu não sou boa o suficiente e não sou digna de amor por ser quem eu sou, eu acabo aceitando migalhas emocionais. Porque, afinal de contas, é melhor do que nada. E sabe de uma coisa? A verdade é que ninguém pode preencher o vazio que sentimos de nós mesmos. Esse preenchimento, ele vem de dentro para fora, por meio do autoconhecimento e de construir um amor próprio sólido para que a gente consiga manter essa relação. Uma relação que é com a gente mesmo. A gente já falou sobre infância, criação, traumas e autoestima.
Agora a gente vai falar sobre algo que também é muito comum e que circula por meio das redes sociais e que hoje, que bom, né, afinal de contas, está se tornando um senso comum, que são os padrões familiares e as crenças limitantes. Como que isso influencia para que eu me torne uma pessoa que tem um padrão de comportamento com dependência emocional? As crenças sobre amor e relacionamento que ouvimos da nossa família pode influenciar. Se crescemos ouvindo frases como amor é sacrifício, uma mulher precisa de um homem, um relacionamento bom é aquele onde um cede e o outro sempre aceita, isso pode te fazer acreditar que é normal abrir mão de nós mesmas para manter um relacionamento. Mas essas crenças, elas não são verdades absolutas. Muitas das vezes elas são só histórias que ouvimos e que precisamos desconstruir para viver relações mais saudáveis. Se você se identificou com algo que eu disse aqui nesse vídeo, saiba que existe um caminho para quebrar esse padrão. A dependência emocional, ela não é algo que define você. Ela é um comportamento aprendido. E tudo que é aprendido pode ser ressignificado. E a primeira etapa dessa transformação, de reprogramar esse comportamento que não tem sido funcional, é o autoconhecimento. E com isso, eu quero te convidar a refletir. O que na sua infância pode ter influenciado na forma como você se relaciona hoje? Quais padrões você percebe que se repetem no seu relacionamento? E se você quiser aprender um pouco mais sobre autoconhecimento e relações saudáveis, eu te convido a se inscrever aqui no canal, a me acompanhar lá no Instagram e a gente segue juntas nessa caminhada de transformação e autoconhecimento. Foi ótimo passar esse tempo com vocês e a gente se vê no próximo PC Conversa. Tchau!